Olá a todos! Hoje, mais uma vez, estamos aqui e vamos estudar as funções da linguagem. Prestem bastante atenção nesse assunto, porque as funções da linguagem são muito importantes e assunto recorrente em provas. Antes de trabalhar cada função especificamente, a gente vai ter que dar uma olhadinha nos elementos da comunicação. Isso pode parecer estranho num primeiro momento, mas é bem fácil, bem simples, é só acompanhar o esquemazinho que a gente vai ver a seguir. Então vamos lá. O que são os elementos da comunicação? É algo bem tranquilo. É só você imaginar quais são os elementos, componentes necessários para que eu tenha um ato de fala, para que eu tenha um processo comunicacional, para que eu tenha um diálogo. São 6 elementos no total e eu vou colocar para vocês. Elemento número 1, o emissor. Quem é o emissor? É o ser que vai passar a mensagem para alguém. Elemento número 2, o receptor. É o ser que vai receber a mensagem do emissor. Ficou fácil de perceber qual é o elemento 3, não ficou? Não percebeu? Ué, pessoal, se eu tenho emissor, se eu tenho receptor, entre eles vai ser passada a mensagem que eu acabei de falar. Terceiro elemento no ato de comunicação. Estão percebendo esses 3 elementos aqui no esquema? Eu tenho emissor, eu tenho receptor, eu tenho mensagem. Só que só isso não é suficiente. Sabe por quê? Imaginem que o nosso emissor seja um brasileiro, bem brasileiro mesmo, falando, obviamente, a língua portuguesa. Imaginem que o nosso receptor é um alemão que nunca estudou português, recém-chegado ao Brasil. Se um falar em português e o outro só entendeu alemão, a mensagem vai ser compreendida? É claro que não. Do que eu preciso então? Eu preciso de um código. O que é o código? É a linguagem sendo passada de forma entendível por ambos, tanto emissor quanto receptor. Aí você pensa, então basta esses 4 elementos, né? Não. Lembra que eu falei que são 6 elementos? Pois é. O que está faltando também? Eu preciso de um canal. O que é o canal? É o meio físico que distancia o emissor do receptor e esse canal não pode ser obstruído. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Imaginem que o emissor fale português, o receptor fale português também, ou seja, o código é o mesmo, e ele tem uma mensagem sendo passada. Só que entre os dois exista uma britadeira quebrando o chão. Alguém vai entender alguma coisa? Claro que não. Se o canal estiver obstruído, o ato de comunicação não é perfeito. Já vimos 5 elementos, falta apenas um, que é o que eu estou colocando aqui agora. Olha só, pessoal, estão vendo que tem um elemento da comunicação que secunda todos os outros? É o que nós chamamos de contexto. Vou explicar para vocês agora o que é isso. O contexto pode ser definido como um conjunto de elementos do mundo circundante que dá sentido à mensagem. Eu sei que essa definição parece complicada no primeiro momento, mas ela é bem simples se você entender o que eu vou colocar agora. No Rio de Janeiro, a gente utiliza o verbo pegar para várias acepções. Por exemplo, eu posso pegar o apagador, eu posso pegar o giz. Eu posso perguntar para o Joãozinho se ele pegou a matéria, e pegar aí no sentido de entender. Mas eu também posso, olha só que estranho, eu posso encontrar o Joãozinho numa boate, numa discoteca era utilizada pela minha avó, essa palavra, tá? Enfim, eu posso encontrá-lo numa boate e perguntar, e aí, Joãozinho, pegou? Galera, eu perguntei se ele pegou no sentido de segurou, eu perguntei se ele pegou no sentido de entendeu. Não. Pegar dentro da boate, no contexto boate, significa ficar com alguém. Vocês sabem o que significa ficar, não? E aí? Entendidos ou conhecidos elementos da comunicação? Bem fácil, não? Pois é. O que a gente vai fazer agora é conhecer as funções da linguagem. E entenda as funções da linguagem como ocorrências em que é dada ênfase a cada um desses elementos. Por isso, nós vamos ter 6 funções, cada uma centrada em um dos elementos da comunicação. Primeira função da linguagem, a função chamada de emotiva ou expressiva. Ela é muito importante e presta atenção aqui. Eu selecionei um trechinho do Casimiro de Abreu num poema romântico muito famoso chamado Meus 8 Anos. Ele diz o seguinte: "Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais." Pessoal, esse texto é carregado de função emotiva e eu vou explicar por quê. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que a função emotiva é centrada fundamentalmente no elemento da comunicação chamado emissor. Como ela é centrada no emissor, naquele que está falando, é claro que a pessoa do discurso que vai predominar é a primeira pessoa. E essa primeira pessoa, o eu, vai mostrar todos os seus sentimentos, todas as suas emoções. Por isso ela é chamada de função emotiva. Agora, além da primeira pessoa, do singular, o eu, né, outras marcas gramaticais vão aparecer. Quando eu digo que eu estou cansado, eu estou magoado, eu estou angustiado, eu estou alegre, eu estou me utilizando predominantemente de que classe gramatical? Não é do adjetivo? Então você pode anotar aí, além da primeira pessoa do singular, a adjetivação abundante também é marca da função emotiva. Quer ver mais uma? Vocês viram no poema? O tempo todo ele está utilizando pontos de exclamação.
Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Estão vendo os pontos de exclamação? Pois é, ninguém vai passar emoção dizendo, ah, eu tô maluco. Não, sem berrar, ah, eu tô maluco! Isso é função emotiva. O tom exclamativo é fundamental. Então vamos lá, vamos recapitular mais uma vez. Quais são as marcas da função emotiva? Eu já disse, ela é centrada no emissor e por isso predomina a primeira pessoa do singular. A adjetivação abundante também é a marca. O tom exclamativo também. Agora vamos pensar numa outra circunstância? Imagina aquela pessoa que está sofrendo muito, olha para os céus e diz, oh meu Deus, o que eu faço agora? Pessoal, ela não fez uma pergunta? Ela não fez uma pergunta de caráter reflexivo? Então pode anotar aí também. Perguntas de caráter reflexivo marcam a função emotiva. Você acha que acabou? Nem pensar. Existem mais algumas características que fica difícil a gente colocar em exemplos, mas nos exercícios tudo vai ficar bem claro. Lembrem-se, advérbios de caracterização emotiva, interjeições e reticências dando tom de suspiro ou sugestão também podem marcar a função emotiva. É bastante coisa, mas se você entender o todo, a essência, fica bem fácil de aplicar na hora do exercício.